Oi, gente, bem também? No Papo de Política Doce de hoje, vamos falar da prorrogação da CPI do circo, vamos falar ainda da hipocrisia da imprensa, de políticos e até presidente de OAB que falam em direitos humanos. Vamos falar ainda da saia justa de Omar Azia com o depoimento do deputado estadual do Amazonas, Fausto Vieira Júnior. E quem deu o show com direito a aplausos foi a senadora Soraya Tronic, que aproveitou o momento e questionou por que não se investiga governos e municípios. Vamos falar ainda da denúncia feita pelo deputado Luiz Miranda, que em depoimento e em entrevista à Folha denunciou irregularidades na compra da vacina Covaxin, a vacina indiana, mas parece que o tiro saiu pela culatra. Gostou da pauta? Então bora se inscrever no canal. Curta, compartilha com os amigos, acione o sininho, deixa o seu comentário. Bora lá pro papo? Bora lá? Eu sinceramente nem queria falar do tal Lázaro Barbosa. Eu não tenho bandido de estimação para dar holofotes a eles. Mas após alguns comentários feitos como o do presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Goiânia, o tal Dr. Roberto Serra, que se diz indignado com as imagens e com o compartilhamento da morte de Lázaro Barbosa, abre aspas para ele, isso me causou uma perplexidade porque elas foram compartilhadas como uma celebração da morte de uma pessoa. Entre as pessoas que celebraram a morte está o presidente Jair Bolsonaro. Seu Barbosa, isso é a sua opinião. A minha é de que ele já foi tarde. Ele deveria ter ido antes de acabar com uma família inteira, com requintes de crueldade. E não vi o senhor se manifestar e repudiar os atos desse assassino. Eu que fico impressionada como que os valores estão mudando. Vem esses advogados, essas políticas oportunistas de plantão, querendo dar lição de moral e questionar a legalidade na atuação da polícia, defendendo o direito daquele monstro. Essa não dá para engolir. E o direito à vida daquelas 5 pessoas que ele executou? Infelizmente, existem muitos se levantando em defesa dos fora da lei, dos corruptos, dos assassinos. Agora, para o cidadão de bem, trabalhador, pagador de impostos, honestos, esses não vemos a mesma vontade. Cadê os direitos garantidos para o trabalhador? Trabalhadores presos por estarem querendo trabalhar, cidadãos sendo impedidos de ir e vir à praia, a parques, que são retirados à força policial porque estão descumprindo um decreto que não tem força de lei. Cadê os defensores dos direitos humanos para questionar onde os governadores e prefeitos gastaram os recursos bilionários encaminhados para combater a Covid, que já matou mais de 500 mil pessoas? É com isso que eu me indigno, não com a morte de um monstro. Tenham dó. Lamento o trabalho e o custo milionário aos cofres públicos que foram gastos com as ações necessárias durante esses 20 dias para captura e execução desse monstro. Eu não sou favorável, não, que se celebre morte alguma, mas deputada Vivi Reis, opositora de carteirinha do presidente Bolsonaro, presidente de OAB, querendo aparecer, fazendo postagens ou comentários como se Lázaro fosse um coitadinho, encara um monstro deste que quero ver se depois vão continuar
pensando da mesma forma. Hipócritas. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo, lamentavelmente. Mas vamos ao show da CPI do circo. Agora garantida por mais 90 dias. Eu não sei se eu fiquei chateada com isso ou se eu fiquei feliz. Afinal de contas, com essa pandemia, as diversões são poucas, né? A CPI, que às vezes até promove momentos de diversão, apesar de que já sabemos também qual vai ser o resultado. O relatório já está pronto, a votação será de 7-4, quem arrisca apostar contra? E ainda assim, vez por outra, nos divertimos. E essa semana nós tivemos ótimos momentos, onde Omar Aziz passou vergonha, se é que ele tem, até gaguejou. Da nova CPI. Cumprindo os requisitos legais, requer com amparo no parágrafo 3º do artigo 58 da Carta Magna. Ai, a vergonha alheia, né? Quem proporcionou esses momentos maravilhosos foi o deputado estadual do Amazonas, Fausto Júnior, onde houve aquela crise na saúde e aquela tragédia com muitas mortes por falta de recursos para atender a pacientes da Covid. E a corrupção na compra dos respiradores superfaturados que nunca foram entregues. O recurso chegou, mas o dinheiro sumiu. E o deputado foi relator da CPI na Assembleia Legislativa do Amazonas para investigar a saúde. E foi afrontado por Omar Aziz e não deixou barato não. Falou na cara dele de seus crimes, indiciamentos, prisão da esposa, de irmãos e de como a saúde estava um caos. E que ele, Omar, era responsável também, pois foi governador do estado do Amazonas. Contribuir com a condição de testemunha sobre o relatório da CPI, Vossa Excelência, que foi investigado pelo meu relatório. Vossa Excelência e sua família são acusados de desviar 260 milhões da saúde. E nós estamos por isso Vossa Excelência está me atacando. Fale a verdade, senador. Foram pagos R$1,5 bilhão de reais em processos indenizatórios. Esse é um problema que vem desde 2011. Desde 2011. Na época do Eduardo. O Eduardo pagava. No meu governo não teve indenização. O teu secretário de Estado era o mesmo meu, rapaz. Não, Omar, por favor, não. No meu governo não houve pagamento de verba indenizatória. Desabastecimento das unidades de saúde no que se refere a insumos básicos como medicamentos e materiais cirúrgicos, sem falar da falta de oferta de leitos. Então, a CPI ela foi criada justamente com essa sensibilidade. Nós já tínhamos um sistema à beira do colapso. Como é que nós iríamos receber a pandemia com a intensidade que todo o Brasil e todo mundo viu no nosso estado, com um sistema de saúde tão frágil? Então, realmente foi uma tragédia que estava anunciada. Antes de frisar nessa situação que havia uma negação da urgência dos casos. Temos o escândalo dos respiradores na loja de vinhos. Esse escândalo foi iniciado pela CPI. Todos os governadores investigados pela CPI mereciam ser indiciados. Eu propus isso na comissão e não foi aceito. Não mexe com quem tá quieto, presidente. Agora, quem foi brilhante foi a senadora Soraya Tronic, que perguntou ao depoente por que, como relator da CPI, que investigava possível corrupção na saúde, não convocou o governador para depor. O deputado alegou que a Constituição do Amazonas não permitia, o que foi desmentido pela senadora em uma postagem posterior no seu Twitter, onde ela mostra que o artigo 28 da Constituição diz que é de competência da Assembleia, sim, a convocação do governador. A colocação da senadora foi perfeita. Se o STF
e o Supremo Tribunal Federal interfere na CPI do Senado e não deixa investigar os governadores e prefeitos, blinda eles para que não prestem esclarecimentos sobre onde meteram o dinheiro bilionário para a Covid, tem que haver investigação no âmbito estadual e municipal. Já deu o caminho a ser percorrido. Se realmente quiserem saber onde foi parar o dinheiro e quem são os responsáveis, tá aí o caminho. E o que trouxe um pouco mais de fôlego para o show da CPI foi a denúncia do deputado Luiz Miranda, de possível irregularidades no contrato da compra da vacina indiana, a Covaxin. Após toda essa polêmica, essa denúncia, o presidente Bolsonaro mandou exonerar o funcionário, o contrato foi suspenso até a conclusão geral das apurações. Olha só, primeiro o presidente é acusado de genocida por não comprar vacinas, mesmo que para isso ele cometesse improbidade administrativa. Ele precisou encaminhar uma medida provisória ao Senado, ao Congresso, depois ao Senado, para aprovação, para que ele pudesse comprar as vacinas de uma forma mais rápida. Essa medida provisória recebeu diversas emendas, inclusive dos senadores Omar Aziz, Reinaldo Calheiros e Randolph o Saltitante. Então, me parece que o tiro saiu pela culatra. Nessas emendas, eles autorizam o presidente a comprar, inclusive autorizam até aos estados e municípios fazerem compras. E o prazo para aprovação das vacinas que ainda estavam em experiência, estão ainda em experiência, fossem aprovadas com mais rapidez pela Anvisa. E se isso não acontecesse, as outras agências reguladoras sanitárias internacionais poderiam servir para a aprovação dessas vacinas no Brasil. Olha aonde vai o absurdo. E deram até prazo para isso. O Randolph deu 72 horas para a Anvisa aprovar as vacinas. Teve senadora que fez emenda para retirar o artigo onde obrigava a se informar ao cidadão que estava tomando a picadinha das possíveis reações adversas e de que era uma vacina experimental, porque poderia causar pânico na população e as pessoas não quererem ser vacinadas. Cadê o direito do cidadão de saber o que está sendo injetado nele? Aonde vai o absurdo? Aliás, hoje a Coronavac é questionada mundialmente a sua eficácia, não só no Brasil, como em vários países que utilizaram a Coronavac, o efeito, o resultado não está sendo o que prometido. Isso significa que a Coronavac não tem efeito. Essa é a realidade. E nós tomamos a picadinha do Dória. E quem é o responsável por isso agora? Uma vacina que não é aceita internacionalmente. Então, parece-me que o fôlego que eles acharam que teriam para atacar o presidente Bolsonaro, o tiro saiu pela culatra, o que provocou até um jantarzinho entre o ex-presidiário Lula e a cúpula do G7. E para finalizar, tem que ter um showzinho na semana, né? E quem foi o protagonista novamente? Otto Alencar, que esculhambou com o advogado do empresário Wizard e que depois, posteriormente, foi obrigado a pedir desculpas
Tá vendo que ele tá corado, parece que tomou banho de mata vermelho. E o senhor, seu Carlos, amarelou aqui na comissão parlamentar de inquérito. Vossa Excelência está absolutamente enganado. Não tomei banho de sol nem de mar. E Vossa Excelência está errado. Fazer só a comparação. Vossa Excelência se referiu a mim e não quer que eu lhe responda. Isso é de uma covardia, senador. Presidente. Mande ele retirar. Mande ele retirar daqui. Pela ordem, senhor presidente. Uma polícia legislativa para tirar o senhor daqui. Eu estava fazendo uma coisa que eu não quis perguntar, constranger ele. O senhor viu? Falando tecnicamente. Eu não chamei o senhor de vermelho. Tá bom. Que feio. Não, senador, você não toma jeito mesmo, né? Só carão. Eita. Feito isso, por hoje é só. Um beijo no coração de todos. Fui.